Olá, primeiro ano. Cloroplasto é a nossa última aula do conteúdo de citoplasma e após essa aula de cloroplasto, eu vou disponibilizar uma aula de revisão também de um vídeo da Universidade de Harvard, que mostra um pouquinho das células trabalhando. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui alguns slides. Tá? Calma. Muito bem. Foi. A gente volta aqui. De cloroplasto. Aqui, cloroplasto. Vai ficar essa faixazinha mais uma vez, né? Mas a gente consegue visualizar. Bem, o cloroplasto, pessoal, ele é uma organela exclusiva dos vegetais. Nós, animais, não temos cloroplasto, tá? Alguns seres protistas, como algumas algas protistas, também tem o cloroplasto, tá? Tirando as algas, todas as plantas que existem, todas as plantas possuem cloroplasto. É a organela responsável em fazer a fotossíntese. A origem dela, nós já vimos na aula de mitocôndria, né? Aqui, olha só, uma célula, as invaginações, uma célula eucarionte. Depois, o que a gente viu na aula de mitocôndria foi que a mitocôndria ela foi englobada, né? E permaneceu, pelo processo de simbiose, permaneceu no citoplasma. Hoje, aqui na aula de cloroplasto, nós vamos ver a mesma coisa. Então, algumas das células englobaram também um cloroplasto, e sim, acredita-se que o cloroplasto possa ser também uma bactéria primitiva, que foi uma bactéria, né, no passado. Que foi uma bactéria no passado. Tá? E ao contrário do que muita gente pensa, porque assim, eu já vi alguns alunos falando, primeiro ano assim, mas então, na célula vegetal tem o cloroplasto, não precisa ter mitocôndria. Errado. Os dois fazem trabalhos opostos um do outro. Tá? A célula vegetal tem tanto o cloroplasto para fazer a fotossíntese e tem a mitocôndria para fazer a respiração, a produção de energia. Tá bom? Nós, animais, de modo geral, nós só temos as mitocôndrias. Aqui uma célula vegetal, né? Olha que coisa mais linda essa célula vegetal. Envoltório nuclear, membrana interna e externa, complexo de poro, retículo endoplasmático rugoso no formato de prateleiras com ribossomos aderidos, retículo endoplasmático liso no formato de túbulo, complexo de Golgi, aqui o centrosomo, de onde parte os microtúbulos, tudo isso nós já vimos, né? Aqui nós temos um peroxissomo, uma mitocôndria com membrana interna, membrana externa. No caso da célula vegetal, não vai ter lisossomos, tá? Então, o lisossomos, ele é transformado no vacúolo, esse grandão aqui, ó, tá? E aí, o vacúolo é que vai ficar no lugar dos lisossomos. Membrana plasmática é essa daqui. A célula vegetal tem uma parede também, né, que deixa mais resistente para ela ficar mais rígida, que permite alturas, né, que permite que o vegetal fique maior e não tombe, né, não fique molenga, tá bom? E vamos ao que interessa. Essa estrutura verde, o cloroplasto. Veja que o cloroplasto, ele é bem maior do que a mitocôndria, né? Tá vendo? Então, ele é uma organela um pouquinho maior do que as outras, tá? O cloroplasto é maior do que o complexo de Golgi, maior do que o retículo, só não é maior do que um núcleo, tá bom? E do que o vacúolo. Mas, do contrário, o resto, tudo, ele é maior, tá? Isso daqui é uma foto tirada no microscópio. Se eu tivesse na sala de aula, eu levaria vocês para ver no nosso próprio microscópio, né, da escola, levaria aí para ver uma imagem como essa, né? Aqui é uma fatiazinha, peguei uma folha de uma árvore, né, tirei uma fatiazinha bem fininha, fiz com uma gilete isso, né? E coloca ali uma lâmina para ver no microscópio. A gente vê a célula vegetal, isso daqui é uma célula. Aqui é outra célula.
aqui é outra, cada uma dessa aqui é uma célula. A gente não consegue ver o núcleo, porque não está sendo pintado, né? E o que a gente vê são essas organelas aqui, que são os cloroplastos, que estão em verde, né? E uma coisa legal, quando você coloca na luz ali do microscópio, esses cloroplastos começam a se movimentar, como se fosse um carrilhão de trem, assim. É a coisa mais bonita de ver, os alunos ficam encantados, tá? Então, olha só, numa folha, né, nós temos aqui a parte de cima, a parte de baixo de uma folha, as células, dentro das células nós temos o cloroplasto. E o cloroplasto tem uma coisinha dentro ainda, que são a gente chama dessa pilhazinha, parece um monte de moedinha, não parece? Uma em cima da outra, essas pilhas, cada uma dessa moedinha se chama tilacoide, tá? Vamos lá, próximo. Aqui é um slide que também vocês vão desenhar, né? É o sistema triplo de membrana. Veja, a mitocôndria tinha duas membranas, membrana interna e membrana externa. Agora, o cloroplasto vai ter três membranas. Membrana externa, membrana interna e a membrana do tilacoide. Então, representando, como que vocês vão desenhar isso? Vocês vão fazer aqui a membrana externa, a membrana interna, a membrana externa é essa, outer membrane. Membrana externa, tá bom? Inner membrane. Membrana interna. Membrana externa, membrana interna. Estroma, aqui, tilacoide. Tá escrito aqui em inglês, tilacoide. Mas se escreve com I e com C normal, tilacoide. Tá? É fazer uma pilhazinha de moedinhas, tá? Conectada, uma conectada com a outra. Todas elas são conectadas. Vamos voltar na imagem anterior. Tá vendo aqui, ó, uma conexão. Ó. Todas essas pilhas dos tilacoides são conectados um com os outros. E é isso que você vai ter que representar. Esse sistema triplo de membrana do cloroplasto. Imagens no microscópio, tá? Aqui embaixo, vamos começar. Seria aqui uma pilha de moedinhas, de tilacoides, tá vendo? Ele se conecta com a outra pilha e assim vai. Se conecta com essa pilha aqui. Aqui tá vendo o cloroplasto inteiro. Eu não consigo ver direito aqui, está muito perto, a membrana interna e a membrana externa. Mas eu consigo ver muito bem essas pilhas dos tilacoides, né? É a coisa mais bonita. Pessoal, é nessas pilhas de tilacoides que acontece a fotossíntese. Fazendo uma comparação, na mitocôndria, só duas membranas, externa e interna. A interna fazendo crista. No cloroplasto, três membranas. Membrana externa, interna e a do tilacoide. A do tilacoide conectando uma pilhazinha com a outra. Aqui uma célula vegetal mostrando o núcleo. Esse aqui é um núcleo, esse é um núcleo. Aqui são as mitocôndrias, essa é uma, essa daqui é outra, essa daqui é outra, essa aqui é outra. E esse maiorzão aqui é o cloroplasto. Ele é grandão, né? Bem grandão. E essas coisas brancas que vocês estão vendo aqui é o amido. Sim, as células que armazenam amido. Sabe a farinha o amido de milho, por exemplo, né? É um carboidrato, certo? Então, o que o cloroplasto vai fazer? Vai fazer os açúcares. Vai fazer o alimento da célula. Olha só, veja como é o oposto da mitocôndria. A mitocôndria pegava o alimento, degradava para produzir energia, né? Agora aqui o cloroplasto faz o processo inverso. O cloroplasto vai usar essa energia para fazer o alimento. Por isso que as células que possuem o cloroplasto são chamadas de autótrofas, organismos autótrofos, que autoproduzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Novamente, olha aqui com o detalhe, dá para ver certinho, né? A membrana aqui dos tilacoides. Membrana externa, membrana interna, membrana dos tilacoides. O estroma é só o espaço, né? Entre a membrana interna e a membrana do tilacoide. Cada pilhazinha dessa se chama grana. É uma pilha de tilacoide. Bom, e aqui tem a conexão, né? Coisa mais linda isso. Aqui, nesses tilacoides, então, estão as proteínas. É membrana, igual membrana que a gente viu, tá bom? Não vai mudar nada. Tem os fosfolipídios, tem as proteínas que passam através da membrana, tá? E são essas proteínas que vão trabalhar para produzir a fotossíntese, para fazer a fotossíntese, para produzir o açúcar.
Essa daqui é uma molécula química da clorofila. Então, lá nos tilacoides, olha só, uma dessas aqui, uma dessas proteínas aqui, nós temos a clorofila. Clorofila é o que dá a cor verde, tá? Por isso que o cloroplasto sempre é verde. Por isso que os vegetais que fazem fotossíntese são verdes. Por isso que a folha é verde. Então, quem faz fotossíntese na planta onde tem verde? O tronco marrom vai fazer fotossíntese? O grandão? Não, não vai fazer. O tronco marrom não vai fazer fotossíntese. O que vai fazer fotossíntese é onde tem o pigmento verde, que se chama clorofila. Certo? Entendido isso? Folhas e também aqueles galhozinhos verdes, os novos, sabe? Quando o galhozinho é verdinho, aqueles galhos lá também fazem fotossíntese. Do contrário, never, tá bom? Aqui é um resumo sobre a fotossíntese, que também nós vamos estudar depois na nossa prova do citoplasma, tá? Basicamente, tem o cloroplasto desenhado aqui, membrana externa, membrana interna. Esse aqui são os tilacoides, dá para entender, né? Que são os tilacoides. Aqui que está a molécula de clorofila. A molécula de clorofila, ela recebe a luz, light. Ela recebe a luz e ela quebra a água. Tem essa H2O, a luz quebrou a água. Tudo bem? A luz quebrou a água. Depois vocês vão desenhar isso daí para mim, tá? Então, na fotossíntese, de modo bem resumido, o que acontece, né? A luz quebra a água, esse oxigênio aqui vai ser, esse oxigênio, ele vai ser mandado para fora, por isso que a planta libera o oxigênio, né? Processo de fotossíntese, porque não usa na fotossíntese. E o que ela vai usar, então? O hidrogênio, ela guarda o hidrogênio para juntar esse hidrogênio aqui com o gás carbônico da atmosfera e fazer o açúcar. Aqui embaixo está sugar, do inglês, né? A barra está atrapalhando um pouco mais, vocês têm depois para desenhar esse slide aqui, tá? E aí tem esse processo do ciclo de Calvin aqui que a gente vai estudar, né? Depois da nossa prova, como é feito esse processo de juntar, de juntar o hidrogênio com o gás carbônico, tá? Então, na fase fotoquímica, foto é de luz, tá bom? Ela acontece durante o dia, então durante o dia quebrou a água, joga o oxigênio para fora, hidrogênio que importa. O hidrogênio fica armazenado aqui no estroma. E depois, na fase bioquímica, que daí não precisa da luz, tá? Aí, tendo o hidrogênio, que a água já quebrou, a luz já quebrou lá a água, tendo o hidrogênio, ele junta com o gás carbônico e forma o açúcar. Tcharam! A planta fez o seu próprio alimento. O açúcar. Simples demais, não é mesmo? Tá? Depois a gente vai ver, detalhar melhor isso daí, tá bom? E aqui um pouquinho sobre os pigmentos, né? Alguns cloroplastos que são diferentes, só como questão de curiosidade, tá? Nós temos o cloroplasto, que contém a clorofila, tá? E aí, ela verde, né? Ela é por isso que fica essa cor. A gente tem outros pigmentos também, né? Como o cromoplasto, que daí já tem outros tipos de pigmentos, como, por exemplo... Ai, me fugiu agora. Beta-caroteno, lembrei. Que aí, então, dá a cor laranjada e vermelha. Cenoura e tomate, por exemplo, né? Por que eles têm essa cor? Porque foi mudado um pouquinho o cloroplasto, né? Ele não tem aquele pigmento da clorofila, tá? Tem também, no curso mais de agronomia, né? Quando a gente faz, por exemplo, o pimentão, que é verde, né? Ficar vermelho ou então ficar amarelo. É um pouquinho difícil fazer isso. Por que o pimentão vermelho e o pimentão amarelo é mais caro do que o pimentão verde? Porque não é um processo tão simples assim. O verde já é mais natural. Agora, o vermelho e o verde, a gente vai trabalhando, né, dentro. Não é que vai mudar quimicamente ele. Não, não é isso não, tá? Mas você induz o cloroplasto a virar um cromoplasto. Simples assim.
Esse amiloplasto, se eu não me engano, é o da batata, se eu acho que é alguma coisa assim, né? Mas a gente tem alguns pigmentos, né? Tem o beta-caroteno, a clorofila A, tem clorofila B também, tem a xantofila, que é o amarelo, tá? E aí a gente vai vendo as cores dos vegetais. Isso é só uma curiosidade, tá bom? Vamos lá. Cadê? Pessoal, vamos voltar a nossa apresentação aqui. Turma, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer pergunta vocês podem fazer para o professor. Estou aqui disponível para poder tirar as dúvidas de vocês. Desta vez, eu vou pedir, então, para que vocês desenhem 5 slides, 2 referentes ao da mitocôndria e 3 referentes ao do cloroplasto, tá? Se atentem mais ao formato, tentem trabalhar nesse momento com a ideia geral do que a mitocôndria faz, né? A mitocôndria faz a respiração, porque usa o oxigênio, mas a mitocôndria faz produção de ATP, produção de energia, ela produz a energia para o nosso corpo, tá bom? Essa eu acho muito mais importante do que a respiração, e a respiração é só uma consequência. E o cloroplasto faz a fotossíntese, pega a água, quebra a água no meio, fica o hidrogênio, o oxigênio ela manda embora, fica o hidrogênio ela guarda para juntar com o gás carbônico, formou o açúcar, formou o alimento, tá? Primeiro ano, eu desejo para vocês bons estudos e olha só, eu estou com muita saudade de vocês, ok? A próxima semana, lembrando, vai ser a nossa avaliação sobre o citoplasma e vai cair tudo aquilo que nós já vimos até o momento, ok? Pessoal, um grande abraço e eu estou com muita saudade de vocês.